Falar aqui um negócio pra vocês. Hoje eu tô trabalhando desde as 7 da noite. Agora já vai dar 6h30, quase 12 horas de trabalho. E correndo atrás dessas contas, né, que eu tenho. São muitas contas. Tá chegando a reta final, só que parece que é um Everest. Mas eu tenho certeza que quando eu sair dessa situação, eu vou mudar minha vida totalmente. As coisas vão mudar de um jeito assim que nem eu vou entender o que tá acontecendo. Na verdade eu vou entender, porque eu já desenhei a rotina perfeita, o que eu devo fazer depois desse pânico que eu passei. Os últimos 5 meses aí foi perdidos. Se não é minha esposa segurar as contas em casa, eu não sei o que eu faria. Outra pessoa no lugar tinha enlouquecido. Enlouquecido. Vou nem falar, porque tem gente que vai achar que tá dramatizando, né? Mas eu não sou vítima, eu sou o meu próprio algoz. Eu que me coloquei nessa situação que eu tô hoje. E, cara, essa madrugada foi foda, porque tá chovendo muito, muitas horas rodando, daí estragou, furou o pneu. Vai procurar lugar pra arrumar o pneu de madrugada. Caro, difícil. Você perde quase 1 hora de trabalho pra Uber, cara. Pra quem tá desesperado pra Uber, não. Pra quem tá desesperado pra pagar conta, 1 hora de trabalho, dá vontade de chorar. E aí mais o dinheiro que você vai gastar lá com o conserto do pneu. Você perde mais 2 horas de trabalho. Você perdeu a hora que ficou parado, mais o dinheiro que saiu do bolso pra pagar lá, mais 2 horas de trabalho. São 3 horas de trabalho jogado no lixo com esse custo, né? Mas seja grato. É engraçado, eu quero desabafar sobre isso aqui. É engraçado que às vezes eu vou desabafar com alguém e todo mundo vem com muito sermão, muito sermão. Porque você tá procurando validação, porque é isso, que é aquilo. E às vezes eu reclamo da vida 2, 3 vezes no ano, né? E às vezes essas mesmas pessoas passam por coisas bem menores e você vai ver uma choradeira. E eu, pra ser bem sincero, eu tô passando pela pior fase financeira, profissional da minha vida. Pior fase financeira que eu já passei na minha vida. Diego, mas se você tá se alimentando, a Yolanda tá dando conta, cara. A Yolanda tá dando conta. E mesmo assim, tá difícil pra ela. A gente volta e meia se aborrece. Ela já não tá aguentando mais também. E aí a impressão que passa pra todos, né? Todos, sem exceção. Quando você está trabalhando e pagando tanta conta todos os dias. Hoje só era R$ 320 de dívida que eu tinha que pagar. Hoje. Não tem uma caralhada de conta a semana toda. Por causa do dito campeonato que eu fui lá me enfiar. E o pior é que quando você está pagando conta assim o tempo todo, todo dia conta, as pessoas veem você sem trabalhar, todo mundo, né? Acho que os amigos vê que você trabalha, a família vê que você está trabalhando, mas ficam, tá, mas cadê o dinheiro, né? E aí você sente a necessidade de prestar conta, porque não dá, ninguém com que vê do externo consegue entender o que está acontecendo. Mas só para ter uma base, eu tinha R$ 13.000 de dívidas que eu me enfiei com esse campeonato. E escolhas, né? Escolhas. Mas talvez eu tivesse trabalhado no trabalho fixo, né? Final do mês eu ficava sem salário nenhum, mas ia ali e pagava as contas e ia ter já pago. Beleza, a conta fecha legalzinho assim. Só que as contas que eu tinha eram todas emergentes. Aí o que você faz? Emergente. Já tava acabando o campeonato, já tava finalizando. Agora, é troféu, é premiação, é isso, é aquilo. Por causa de uma insanidade da minha cabeça de achar que alguém que não é bem resolvido financeiramente pode fazer alguma coisa desse tamanho. Foi ali o maior campeonato do Brasil, acho que já existiu, em número de jogos, tá? Não vou falar em número de times. Mas eu fui lá e fiz, porque, tudo na empolgação. E depois, no fim das contas, a Arena que eu sediava lá os jogos, ganhou muito. Eu não ganhei nada, gastei muito dinheiro. Eu não ganhei absolutamente nada. E todas as contas do campeonato ficou pra mim. Tudo. Todas as contas do campeonato. Tudo que árbitro, tudo ficou pra mim. Pô, que negócio da China, né? Foi isso que eu me enfiei. Então, mas a culpada é fulano, é a Arena, é isso. Não, foi tudo combinado. Eu falei, olha, eu topo, não, show de bola. É um investimento. Eu na minha cabeça, falei, cara, é um investimento que eu tô fazendo. Olha onde foi esse investimento. Eu fiquei quase maluco com tanta pressão, porque é uma pressão sem tamanho, né? Não é só dinheiro, não. É de trabalho, de tempo. O que eu perdi de dinheiro, de tempo, de trabalho, me prejudicava nos meus outros trabalhos. Eu cheguei a ficar maluco. Uma hora que eu tava pirando o cabeção. Sendo assim, nada foi investimento, porque eu não dei sequência. Eu não queria fazer mais, não queria mais saber daquilo, né? O custo financeiro, emocional, psicológico, conjugal, foi tão alto que eu falei, não quero mais. Só que a conta tava lá. Não adianta falar, não quero mais, vai ter que pagar. Né? Nem troféuzinho de craque do campeonato, a empresa que eu tava lá não pagou, não. Tudo no meu, não sobrou nada pra. Não, só eu pagar. Lá só recebeu. Então, ou seja, em resumo, eu fui organizador, patrocinador, arte finalista, mídias sociais, tudo. Perdi 1 ano da minha vida. E eu tenho opção de endoidar? Cara, quase endoidei. Fui pra fora de Maringá pra tentar trabalhar em outro lugar que ganhasse mais dinheiro e não dar tanto trabalho, tanta despesa aqui pra minha casa. Tentei várias estratégias, quase endoidei. Morri de saudade, voltei embora. Mas eu não tenho opção de endoidar, eu não tenho opção de... Tenho 20 dias pra trabalhar duro e as pessoas continuam me cobrando. As pessoas que eu devo continuam me cobrando. E quando você tá bem, todo mundo quer te ajudar, fala, pô, pede ajuda. Quando você tá mal de verdade, se você pede ajuda, cara, todo mundo se afasta. Essa é a realidade. Todo mundo fala, você tá maluco? Eu vou entrar nessa lista de mais uma pessoa que você vai dever. Ninguém confia em você, né? Ouvi coisas absurdas nesse tempo, né? De pessoas que me amam, de amigos, não amigos, me chamam de burro pra baixo, lógico. A gente sabe que foi uma baita de uma burrice. Mas não só isso, mas coisas que humilham a nossa dignidade. E chorei muito, cara. Chorei muito nesse tempo. Mas tem um momento que você não
tem nem vontade mais de chorar. Eu falo, não vou chorar. Não vou chorar, não adianta. Eu não sirvo pra esse papel de ser coitadinho. Nunca ninguém, mesmo quando passei pelas piores dificuldades da minha vida, nunca ninguém encontrou de que eu realmente estava passando por um problema, por uma dificuldade, jamais. Eu vejo muita gente que passa por dificuldade e tem uma rede de apoio muito grande. Eu tenho uma pessoa que está sendo essa rede de apoio fudida, cara. E ela tá sofrendo na pele as consequências de todo esse dinheiro que ela tá ganhando e produzindo, fazendo, tá indo em pagar conta, em cobrir criança, em cobrir... Que é a Yolanda. Ela tá sendo... De vez em quando ela perde paciência, ela fala uma coisa, fala uma coisa ou outra pra mim que me machuca. Do mesmo jeito que às vezes eu falo uma coisa ou outra que machuca ela. Mas não tem igual. Será que outra mulher faria isso? A gente nunca sabe, né? Mas talvez outra mulher não seguraria as pontas. Daí o cara enlouquece, porque o cara não consegue ajudar em casa. O cara não consegue fazer nada. Você se sente inútil. Mas esse sentimento já passou, já. Não sinto mais nenhum sentimento como esse. Eu só sinto cansaço extremo. E começo a projetar coisas na minha cabeça do que vai acontecer depois disso. Porque só depois disso eu consigo executar alguma coisa. Já tentei começar a correr pra perder peso durante esse período. Eu não consigo, porque no dia seguinte acumula mais, eu tenho que pagar mais. Já comecei a fazer de tudo, plano de leitura, pra nesse tempo ficar mais inteligente. Não adianta, porque eu não tenho foco pra isso. Já fiz de tudo. Mas não adianta. Eu projeto algo para daqui do pós. O que vai acontecer depois disso? E vai ter um depois. O problema isso eu falei pra uma pessoa essa semana, é que quando você tá nessas fases muito difíceis, que parece que não tem saída, tem muita gente que te trata como se você nunca fosse sair dessa situação. Nunca fosse sair dessa situação. É como se você fosse viver enrolado, feito um... Tem gente que te trata até como um vagabundo, não trabalha, cadê o dinheiro? Nunca tem dinheiro. E isso no plano parental, né? Não familiar. Minha esposa e meus filhos, cara, tem sido o meu suporte. Mas no plano parental acaba que a gente sempre ouve uma brincadeira, uma coisa ou outra, de pessoas que não entendem e que também não são obrigadas a entender. Vamos lá. As pessoas são obrigadas a entender. O que esse cara tá passando? Trabalha 12 horas, nunca tem dinheiro. Tá, mas como as pessoas, no fundo, precisam de uma prestação de contas pra entender e te dar um álibi. Pô, me fala aí, cara, eu não tô entendendo. Então, as pessoas realmente falam o que elas veem. E o projeto, cara, uma mudança de vida, assim, na minha vida, que tem que acontecer, é necessário acontecer. Mudança de postura, mudança da forma de se vestir, da forma de cortar o cabelo, da forma de viver a vida, da forma de cuidar da saúde, da forma... Tudo isso eu projeto para depois disso. E peço para que eu sobreviva a essa fase. Né? Sobreviva, que eu digo, a saúde mesmo, aguente, né? Que 12 horas dirigindo, no trânsito, perigos, e que Deus me proteja nessa fase. Porque a ajuda não vai vir. Você já perguntei, falta coisa de 3.800. Perguntei no ChatGPT como ganhar R$3.800 num dia. Falei, vai que, né, o ChatGPT tem uma ideia do que fazer. E não, ele não me deu uma resposta precisa. Ele falou que não tem como. Mas a gente vai sair dessa situação. Vai sair. Atualmente eu fico triste, fico cansado. Estou tentando levar a vida normalmente, porque já passou o período de endoidar, de chorar, de correr, de tentar fugir. Já passou. Foi 2 vezes que isso aconteceu. Chorar foi inúmeras vezes nesse tempo. E eu não tenho nem disposição pra chorar mais. Porque eu me sinto um covarde na hora que eu começo a chorar. Eu falo assim, cara, você já veio até aqui. Pô, ninguém tá nem aí pro teu choro, cara. Você só tem que trabalhar, você só tem que se virar. Ah, mas o aluguel do carro é muito alto por semana. Cara, você locou o carro, te vira. Ah, mas essas contas do campeonato ainda não acabaram, você entrou no campeonato, te vira. Eu fico falando isso, sabe uma coisa pra mim o tempo todo. E, porque, cara, eu fico falando e me dando bronca o tempo todo. Porque agora tua mulher tá aí se matando, gastando todo o dinheiro dela, cobrindo a despesa. Ainda bem, cara, que ela tá aí, cara. Então eu fico pensando tudo isso. E eu mesmo me dou meus próprios sermões. E de vez em quando eu me irrito. Quando eu, às vezes, falo alguma coisa com alguém e a pessoa vem me dar o mesmo sermão que me dou diariamente. Não adianta falar nada quando, no fundo, imagina, em 5 meses, quantas vezes eu já falei isso pra mim mesmo. E tá acabando, cara. Vai acabar. Queria gravar esse compromisso comigo mesmo de que eu vou voltar, vou ressurgir de um jeito que será inacreditável. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza do meu potencial, eu tenho certeza do meu conhecimento, da minha inteligência. Eu sou um cara, às vezes, emocionalmente frágil, eu sou. Sou um cara, às vezes a gente pensa o tempo todo que tá fazendo algo errado, algo errado, algo errado, algo errado. E quando, na verdade, eu tô sendo eu mesmo. E se eu ficar tentando mudar quem eu sou por aprovação, eu vejo que as pessoas também são cheias de defeito. E às vezes a gente quer ser perfeito o tempo todo, mostrar que é perfeito, chamar a atenção de alguém, como se você fosse um cara perfeitão. Mas no fundo todo mundo tem seus defeitos. E tem muita gente com defeito, problema emocional no mundo, não só psicológico, emocional mesmo. Às vezes eu sinto a necessidade, eu parei de registrar, né? Às vezes eu sinto a necessidade de fazer esses registros, porque tem muita coisa que a gente passa na vida que a gente chora, se morria, se espernia, e depois disso, você esquece. Você esquece. Anos depois você vai fazer as mesmas cagadas. Ou anos depois, você tá muito bem e tem gente que fala, pô, você deu sorte, cara. Eu sei que eu vou ficar muito bem. Mais cedo ou mais tarde. Pra muitos já é tarde, né? Tem 37 anos mas eu sei onde eu vou chegar. Mas às vezes é muito bom registrar, porque teve algumas fases da minha vida, 15 anos de casado, que me vi chorando muito, esmurrando. Uma vez esmurrei a máquina de tanto nervoso, não sei se a máquina tinha estragado, se eu tava na conta, era lá em Curitiba, eu era casado, as crianças eram pequenas. Só que eu não lembro o que aconteceu naquele dia, eu não lembro qual foi o problema, porque eu tava tão nervoso, chorando, falando por que eu não tenho família que tem dinheiro pra me ajudar. Eu lembro que eu tava reclamando muito da vida mesmo, sabe? Só que eu não lembro qual foi o erro que eu cometi naquela época. Talvez não seja um erro igual a esse, mas seja um erro parecido.
eu tivesse gravado naquela época, eu falando comigo mesmo, conversando comigo mesmo, pra hoje olhar e falar, ou ano passado, olhar e falar, não, se eu pegar esse projeto esportivo, eu vou perder um ano da minha vida, porque eu já sei que eu já fiz lá atrás uma cagada assim. Então várias vezes, perder um ano da minha vida por causa de um erro, foi o pior erro financeiro da minha vida. Pior erro financeiro. Porque quando você é empresário e você quebra e você fica devendo 80, 100 mil reais, muitos empresários assim, porra, mas isso sim é um prejuízo. Não, não, não. Às vezes o cara tem linha de crédito, às vezes o cara quando já chega a ser empresário, as pessoas já confiam mais nele, ajudam, emprestam. Né? O Thiago Brunet fala que ele, você foi devendo R$ 1.000.000. Teve um cara, não sei da onde, foi lá, ajudou ele, emprestou dinheiro pra ele, um dinheiro enorme, e ele repensou a vida dele e recomeçou. Então, é diferente. Agora, quando você não é empresário, quando você não tem nenhum cair morto, você não tem emprego, e você se enfia em dívidas gigantescas, né? Cara, se for contabilizar os meses que eu perdi na minha vida, de salário que eu não usei em casa, de dinheiro que eu não coloquei dentro de casa, ou apliquei em mim, dinheiro que eu tinha que pagar pros outros, sei lá, passou R$ 80.000 pra alguém que não tem dinheiro, não tem uma vida profissional estável, não tem casa pra morar, não tem carro, isso é o maior erro financeiro que eu cometi na minha vida. Muito difícil que vai se repetir. E sempre vai ter aquele alerta que vai se acender, né? É isso, é um vídeo só pra mim ver mesmo, porque dificilmente alguém teria paciência de me ouvir por 25 minutos. Mas é o vídeo nesse tempo todo, nesses 5 meses mais sincero que eu já fiz.